Olá, minha gente boa! Arte e vitória para todos vocês. Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e coordenador do projeto Humanarte, que há 13 anos realiza pesquisas em arte e cursos de formação para professores. Você está acompanhando aqui a série História da Arte em 20 lições. Nesse vídeo você vai ver a lição número 7, Rococó. Vamos lá? Neste vídeo, portanto, você vai ver a arte rococó, principalmente na pintura, suas origens barrocas, com linhas de continuidade e ruptura, seu contexto absolutista e sua estética. Mas qual a importância desse conteúdo todo? Ora, o rococó foi muito polêmico na sua época, porque trouxe para dentro da arte de uma forma assim, sem disfarce nenhum, sem pretextos intelectuais, sem cobertura de temas bíblicos ou de temas mitológicos, trouxe de forma escancarada o tema do erotismo, da sensualidade, né? E o que interessa isso para a sociedade hoje em dia é justamente conversar sobre a sexualidade no meio social e os códigos sociais que povoam esse mundo tão polêmico. E a gente vai ver, e de fato há uma marca muito interessante, uma inovação, né, na forma de abordar principalmente o corpo feminino. Mais um capítulo na história do machismo na humanidade. Outro item que interessa muito é, assim, independente do conteúdo, a estética do rococó tem algo de muito inteligente, algo de muito perspicaz, que é uma forma bastante sutil, sofisticada, de levar o público a se deliciar, não com o conteúdo, mas com a graça e a leveza da combinação de linhas e cores. Então, seja pelo seu conteúdo sensual, seja pela sua estética rebuscada, né, o rococó é algo que desafia aos temas da convivência humana até hoje. Então, a gente vai analisar daqui para frente as características do rococó. Vamos lá? Portanto, vamos à aula. O rococó se desenvolveu inicialmente como um estilo de decoração de interiores. Toda uma formatação do ambiente das festas, dos móveis da corte de Versalhes, da mobília na qual você prepara um salão para receber embaixadores, para receber convidados, o detalhe do pé da cadeira, da mesa, das camas, o detalhe da carruagem, o formato das fontes de água, todo esse aparato decorativo era muito importante no jogo da etiqueta do Antigo Regime, que é uma forma de demonstrar a sua posição, o seu status social. A culinária, as vestimentas, o mobiliário, tudo isso tem uma codificação muito detalhada sobre o grau de ascensão social que uma família, uma dinastia ocupa. E o rococó vem então como um estilo portador dessa codificação de etiqueta. Mas como nasce no meio do barroco, o rococó traz alguns traços de continuidade. Então, a forma de trabalhar as cores com explosão de manchas de cores, em que as linhas se submetem, se dissolvem, é muito parecida com o barroco. O claro escuro do barroco permanece também no rococó. A grande diferença é que os tons avermelhados, os conteúdos de dramaticidade religiosa desaparecem, dando lugar a tons pastéis, a tons mais cálidos, né, que envolve agora a matemática da vida da corte. São quadros, são pinturas
que falam, que retratam festas, piqueniques, que retratam o cotidiano assim efêmero, né, dos prazeres da corte, que tratam de uma sociedade baseada na futilidade. Né? Então, o pintor agora, ele tem como encomenda do seu público a tarefa de preparar o salão para a festa. E o seu patrocinador não quer chamar a atenção dos seus convidados para temas militares, políticos ou religiosos. Ele quer curtir a boa vida da corte. Então, a temática é a temática da vida prazerosa, né? São sempre banquetes, festas e assim por diante. Então, você tem essa temática, digamos, nova, com uma técnica que tem a sua semelhança com o barroco. Enfim, isso significa que os dois estilos, tanto o rococó quanto o barroco, se ligam aos regimes absolutistas, mas de forma diferente, né? O barroco se ligava como uma forma de exaltar a grandiosidade das cortes da França, da Inglaterra. E, além disso, o barroco também era um instrumento da contra-reforma religiosa, né? Então, havia um barroco religioso e um barroco de corte. O rococó, na França, ele é eminentemente uma arte de corte, não de religião. Embora haverá uma aplicação religiosa, sim, tanto no sul da Alemanha quanto em Portugal, o que tem uma repercussão muito grande para a arte no Brasil, mas isso o assunto vai ser tratado no capítulo, na lição número 8, o rococó religioso. E fica aí, inclusive, a questão, como é que uma arte tão envolvida com sensualidade e prazeres da corte vai ter um uso, uma utilidade muito grande, né, no rococó de Portugal e no Brasil, que a gente vai ver na próxima aula. Enfim, são duas formas de arte, portanto, ligadas a regimes de governo extremamente centralizados, extremamente distantes da população, e que por isso mesmo saturou o gosto da elite pensante e também acabou se transformando numa marca de um regime voltado à exploração, à decadência moral. Então o rococó virou, às vésperas da Revolução Francesa, o símbolo de tudo que era odiado, né? De tudo que tinha que ser superado. Essa corte dada a prazeres carnais, sexuais e que explorava o sangue do povo. Muitas das obras, inclusive, foram destruídas nesse processo de tomada dos palácios, dos castelos na Revolução Francesa. Só mais ou menos 200 anos depois, 150 anos depois, é que o rococó foi recuperado. Ele foi, digamos assim, perdoado de ser o portador dessa carga social de exploração, né? E ali foi identificado esta estética da graça, da leveza e da sutileza, que você vai observar nas pinturas, que se dá com um uso bastante recorrente das linhas em S, curvilíneas e graciosas, como se fosse uma sinfonia, o que causa um efeito de arrebatamento, de encantamento no observador. Se ele estiver desligado, é claro, desconectado com esta profunda marca social que ele teve. A gente vai identificar então onde está esta leveza. É muito bonito de observar. Agora chegou a hora então da gente identificar isso na obra. Vamos à obra. E vamos começar com a famosa tela O Beijo Roubado, de 1787, de Jean-Honoré Fragonard, grande destaque da pintura rococó, retratando aqui um momento assim de intimidade e ousadia suprema. A moçoila da alta nobreza estava tranquilamente em seus aposentos. Alguém bateu a porta, ela se levantou, foi abrir a porta e ali o rapazola ali fora lhe roubou um beijo, ao que ela responde com o echarpe ao vento e uma expressão de "Oh, o que você está fazendo?".
Veja que a composição é extremamente baseada no claro escuro do barroco, nessas manchas de cores, nessas cores assim exuberantes, né? Mas também aqui se pode observar aquele jogo de linhas circulares. Veja que existe uma diagonal do canto superior esquerdo ao canto inferior direito, dado pelo braço, pelo lenço, pelo echarpe da moçoila. E veja que isso, de fato, imprime um movimento de ondulação, um movimento de graça e de leveza. É bonito, não é verdade? Jean-Antoine Watteau, outro mestre da pintura do Rococó, oferece na tela Proposta Embaraçosa mais uma representação da vida, da futilidade da corte. São homens e mulheres elegantemente vestidos, com trajes noturnos de palácio, mas que estão num piquenique, numa área ajardinada, rural. Né? E nesse piquenique, o homem da direita, de chapéu, com a mão esquerda segura seu colete, com a mão direita ele faz alguma proposta e a senhora ao centro segura-se nas próprias saias, perguntando: o que o senhor está me propondo? O que será na verdade, né? Continua aqui o jogo de linhas em S, sinuosas, começando à esquerda com o rapazola, passando para as três mulheres, num sobe e desce, até chegar ao proponente, vamos dizer assim, e essas linhas continuam, na verdade, nas copas das árvores. Veja que a elegância, a sutileza permanece. Tente descobrir agora onde está a linha em S sinuosa na tela Garota Reclinada de François Boucher, outro destaque da pintura rococó. A grande novidade aqui na história da arte e da sexualidade é que este é o primeiro nu nomeado da história da arte, ou seja, pela primeira vez o modelo é conhecido e é famoso. Trata-se de trazer a público a intimidade do rei Luís XV, mostrando a todos a intimidade de uma das suas amantes, a sua preferida, Louise O'Murphy. As linhas sinuosas ainda existem. Do canto superior esquerdo ao canto inferior direito, existe uma diagonal, como existia nas outras obras, que é dado pelo corpo oferecido, vamos dizer assim, da amante. Louise O'Murphy, a amante, voltaria a posar para Boucher na odalisca. Apesar do nome, o disfarce não foi necessário. Todo mundo sabia que se tratava da amante. Veja que há aquele luxo das cores do barroco e também a diagonal do rococó. Na tela Garota Brincando com o Cão, Fragonard retoma a vida difícil da corte, né? A futilidade. A mocinha que acordou tarde chamou o cachorrinho, levantou o cachorrinho nos seus pés, com a mão direita oferece uma bolachinha, com a esquerda segura várias outras e o tempo vai passando ali na cama. A composição tem aquilo do barroco, que é esse exagero das formas, roupa por todo lado, né? E campos cromáticos mais definidos do que as linhas. E a tal linha em S é dada pelas pernas da menina, sua barriga, seus seios, até sua cabeça. Veja que permanece a graça do rococó. Retomando a lição, as linhas curvas, aqui as diagonais flutuantes, são características da composição rococó, tanto quanto essa ondulação que vai envolvendo as figuras e os personagens de suas obras. Tudo isso começa como moldura para uma carruagem, moldura para camas e espelhos e móveis, né? Que tem uma marca comum. Sempre há uma estrutura como uma concha, dentro da qual tem um relógio, tem um espelho, ou que tem vazios que ocupam as paredes dos palácios. Essa estrutura é chamada de rocalha, porque tem, de fato, uma ligação com aquele jardim com pedras e plantas e conchas, que é o nome da a tradução de rocalha em francês. Juntando com o barroco, vai dar rococó. Cuidado lá.
As linhas em forma de concha também aparecem na pintura, aqui na copa das árvores, como uma espécie de moldura. E aqui na portada, na fachada de igrejas, lá da nossa querida Minas Gerais. Também nas pinturas dos tetos dessas mesmas igrejas. No ambiente, no sul da Alemanha, de uma igreja rococó, que vai levar à Igreja do Carmo do Rio de Janeiro, que a gente vai ver na próxima aula. Gente, a aula acabou. Agora, nesse segmento final, que é o nosso papo no boteco, ou papo na cantina, em que a gente pode ficar mais à vontade para discutir, digerir, né, esse alimento espiritual todo da humanidade, eu queria comentar duas coisinhas com vocês, né? Como é bonita essa história das linhas, o poder expressivo que as linhas têm. Acho que vocês perceberam isso, né? E eu queria convidar vocês a explorar uma forma de aprofundamento dessa história das linhas, dessa coisa das linhas. Num dos livros que eu escrevi, está aqui, que é, deixa eu pegar aqui, a coleção As Melhores Histórias da Arte, volume 1, capítulo 1, de Deus, Pecado e Paixão. Ali, no capítulo 1, eu faço um comentário, eu faço uma análise de duas esculturas do ano de 1401. É muito interessante isso. Foi meu trabalho de conclusão da pós de História da Arte, né? Que é o seguinte: naquele ano houve um concurso público com edital para escolher qual seria a melhor peça para decorar a porta gigantesca de uma igreja de Florença, né? Se apresentaram 7 concorrentes. O ganhador levaria uma soma interessante para concluir o projeto todo. E das propostas sobraram 2 que estão hoje no Museu Bargello, lá de Florença. Essas 2 propostas deixaram, tinha um júri, né, um jurado, deixaram o júri em dúvida. E o elemento definidor da dúvida é justamente a forma como os 2 concorrentes, Filippo Brunelleschi e Guibert. Os 2, Guibert e Brunelleschi, são famosos no período anterior aí ao Leonardo, né? Aliás, prepararam o caminho para esses 3 grandes que a gente tratou aqui na aula de Renascimento. O que acontece é que cada um deles tinha que fazer uma peça em bronze sobre a história de Abraão, o sacrifício do filho dele, né? Na Bíblia aparece como o sacrifício de Abraão, mas é o sacrifício de Isaac, né? E eu conto lá todo o contexto, essa parte emocional, como a gente bem faz, mas eu queria que esse elemento que apareceu aqui no Rococó, você averiguasse, aprofundasse lá nesse estudo sobre isso é uma transição do gótico para o renascimento, né? Nesse estudo aparece bem o poder expressivo das linhas retilíneas, das linhas curvilíneas. Elas induzem uma reação sua e minha. É impressionante. O marketing, publicidade usa isso, né? A forma de gesticular aqui, jogando linhas retas, né? Ou linhas curvas, né? Isso tudo tem diferentes usos. E ali você vai observar, né? A outra coisa que eu queria também chamar a atenção já não é sobre a estética, mas sobre o conteúdo, né? Está num outro volume da mesma coleção, As Melhores Histórias da Arte, volume 3, Fantasia e Perversão, que eu já comentei aqui em outra aula, não no outro vídeo. Não é propriamente fantasia sexual, né? Mas é a ideia fantasiosa que você faz de você mesmo, ou de mim e do outro, e vira um teatrinho mental. Isso nos acompanha no cotidiano e está na história da arte, e justamente num capítulo em que eu comento esta grande novidade que foi o Rococó, né? Que é transformar você em observador, que é observador, transformar em voyeurista. Voyeurismo é aquela tendência em que você prefere, inconsciente ou não, ver do que fazer na sexualidade, né? E isso
pode ser saudável quando é compartilhado, mas pode ser doentio, agressivo e de fato pernicioso, né? É o grau que faz, não a diferença, não a coisa em si. Isso é muito interessante, até nas afecções de dores psíquicas, é isso que acontece, né? Você não tem, nem você, nenhuma diferença com o maluco beleza, a diferença é de grau, né? Nem já não se sentiu assim que alguém está olhando, está sendo perseguido, né? O grau disso vai levar você para a internação, né? O voyeurismo também, né? Então, são esses valores que eu queria comentar e digamos, compartilhar com vocês nessa coleção As Melhores Histórias da Arte, que é uma solução, uma proposta de continuidade da série que você está acompanhando aqui, que é a História da Arte em 20 lições, né? O voyeurismo desse terceiro volume aparece com obras de vários momentos da história, do Barroco com o Rubens e do Rococó com Boucher. Vai aparecer lá também, né? Então, há essa conexão das duas séries que eu queria que você observasse, né? Enfim, então o lado estético das linhas, do poder expressivo das linhas e o lado de conteúdo sensual, né, que é bastante necessário discutir, né, tudo isso ajuda, pelo menos é o que eu pretendo, a minha missão, né, ajuda a todos nós, a você, a mim, aos filhos e aos netos, qualquer que seja a idade, a nossa eterna e, digamos, interminável e necessária educação sentimental, educação emocional, né? Formação dos valores que a todo momento precisam ser exercitados e fortalecidos diante de um padrão, de um conceito de harmonia, de resolução dos conflitos, né? Então a obra tem, essas duas obras, essas duas séries têm essa missão, digamos, audaciosa, né? Que eu quero aqui compartilhar com vocês. Enfim, fiz minha propaganda, né? Leia As Melhores Histórias da Arte. Você encontra no Clube dos Autores, lá no site, na forma impressa. Entra lá, faz o cadastro, pede, menos de uma semana está na sua casa, né? Ou a versão digital imediata que você compra por menos de R$10 no site da Amazon.com.br, né? As imagens em PDF da aula de hoje estão no blog.humanarte.net. Eu sempre confundo com o meu próprio blog, né? E lá você tem também, eu vou, entre hoje e amanhã, eu vou colocar lá a linha do tempo, porque nessa altura do curso, eu sei, os alunos sempre trazem nesse momento, ou na aula anterior, ou na próxima, né? A seguinte preocupação: olha, professor, a gente tem um acúmulo de informações, como é que isso fica no tempo, que vem antes, que vem depois? Então tem lá uma linha reduzida, bastante sintética, quanto mais sintética melhor, para ajudar você a fixar o que vem antes, o que vem depois, né? Então consulte o blog.humanarte.net, não vou errar agora. Lá você tem a parte escrita, teórica de hoje, tem as imagens, né? E em breve também terá a parte de linha do tempo. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Projeto Humanarte, valores humanos através da arte.